Meu nome é Lucas. Eu vou contar algo que aconteceu há uns 3 anos atrás, mas para mim parece que aconteceu ontem. Naquela época eu trabalhava em uma empresa de logística no interior de Minas. Prefiro não dizer qual o nome da cidade. Bem, tudo começou quando contrataram uma funcionária nova, uma garota chamada Bruna. Ela chegou meio quietinha, discreta, educada. Tinha um sorriso bem bonito, aliás. Nos primeiros dias, as nossas conversas eram sobre o trabalho, o dia a dia. Porém, aos poucos, ela começou a se aproximar um pouco mais. Primeiro, algumas perguntas sobre minha família, os meus hobbies, meus finais de semana. E depois, alguns elogios, como meu corte de cabelo, meu jeito de falar. Enfim, eu achei que era apenas simpatia. Logo, ela começou a levar alguns pedaços de bolo, docinhos. Ela dizia que tinha feito especialmente para mim. Levava refrigerante do sabor que eu gostava. Às vezes tinha até alguns bilhetes deixados na minha mesa. Eu ficava um pouco sem jeito, mas era bom se sentir especial, então não cortava. Nós saímos algumas vezes depois do expediente. Em uma sexta-feira, tomamos algumas cervejas em um bar ali próximo do escritório e acabamos ficando. Rolou. Parecia que eu tinha dado sorte. Eu estava solteiro e ela parecia uma boa garota. Mas depois daquele dia, bem, as coisas começaram a mudar um pouco. Bruna começou a me mandar mensagens o tempo todo. Se eu demorasse 5 minutos para responder ela enviava um texto enorme, perguntando aonde eu estava, com quem e por que eu não respondi. No trabalho, eu reparava que ela ficava me observando o tempo todo. Uma vez, ela apareceu na porta do banheiro masculino, dizendo que queria apenas conversar. Foi bem constrangedor. Cerca de 2 meses a gente ficou nessa rotina. Enfim, eu já estava sufocado. Qualquer brincadeira minha com outra colega virava uma crise de choro e acusações. Enfim, decidi terminar. Eu achei que seria bem difícil, porém foi pior. Ela chorou muito, me abraçou, implorou para que eu não fizesse aquilo. Disse que não sabia mais viver sem mim, porém eu fui firme. Disse que era melhor cada um seguir seu caminho. Ela me olhou com um vazio estranho no rosto. Simplesmente se calou. Depois disso, começaram coisas estranhas. Nas primeiras noites, quando eu ia dormir, eu via alguns vultos rápidos no quarto, às vezes uma sombra parada no canto, me olhando. Eu piscava e não tinha mais nada, porém aquela sensação ruim ficava. No trabalho, a Bruna continuava me tratando com carinho, com doçura. Levava café, bolo, acho que queria me reconquistar. Porém eu aceitava para não gerar um clima ruim, mas a minha saúde começou a ficar ruim, ela começou a sumir. Eu perdi peso rápido, meu corpo sempre estava cansado, a mente pesada, estava longe, eu não parava de pensar nela. O pior de tudo é que, mesmo sem querer, eu só pensava nela. Era uma obsessão que não vinha de mim. Eu sonhava com ela, acordava pensando nela, eu quase pegava o celular para mandar mensagem, mesmo eu não querendo mandar, eu não gostava mais dela, mas não saía de mim isso. Alguns colegas de serviço começaram a comentar que eu estava meio abatido, com olheiras profundas, até que num domingo à noite eu acabei conversando com a minha mãe. Ela foi na minha casa almoçar comigo, jantar comigo, perdão, e eu acabei desabafando com ela, contei tudo. Ela ficou em silêncio um pouco, eu contei que eu estava com meio ruim, perca de peso. Ela já sabia sobre a Bruna, porém por cima, assim, não era um namoro oficial. Depois que ela escutou tudo que eu falei, ela me perguntou quase sussurrando: Lucas, essa moça, ela se envolve com algum tipo de religião, com simpatia, amarração, esse tipo de coisa? Eu gelei na hora. Lembrei que ela andava com alguns colares estranhos e umas pulseiras vermelhas e preta feitas de miçanga. Uma vez ela comentou que tinha uma avó que fazia alguns trabalhos, porém foi uma conversa por cima, não levei muito em consideração. Minha mãe, ela não hesitou. Disse que poderia ser uma amarração, que isso prendia a pessoa, mas porém também a destruía aos poucos. Naquela mesma semana, ela me levou num terreiro conhecido, perto da casa dela. Era uma casa simples, tinha um portão de madeira, e ao entrar, veio um cheiro forte de fumaça e ervas. Estava misturado com bebida. Aquilo lá me envolveu. O chão era de cimento batido, as paredes tinham imagens de santos misturados, e várias velas, e algumas fitas vermelhas, algumas rosas. Tinha muita bebida. O ar era pesado. Começou umas palmas lentas e compassadas, e um som grave dos abatuques preencheu o lugar. O ritmo batia no meu peito, como se estivesse entrando na minha carne. A fumaça tornava o ar espesso. Depois de um tempo, uma mulher incorporou.
Bem, era uma pombagira. Veio com uma voz firme e sedutora. Ela me olhou de cima a baixo e apenas falou: tem um trabalho forte na sua vida. Uma amarração amorosa, feita com vela, comida e muito pensamento pesado. Eu posso quebrar, mas você vai ter que me oferecer o mesmo que me foi dado. Ela pediu uma galinha, uma garrafa de uísque e 2 velas vermelhas. Ela falou que era para me entregar no dia seguinte para o pai de santo, que era quem comandava a casa, quem era dono do terreiro. Comprei tudo e fui. Ao anoitecer, eu levei na casa do pai de santo, uma breve conversa, expliquei a situação, ele já meio que sabia o que estava acontecendo. E ao anoitecer, ele me levou a uma encruzilhada de terra batida, bem afastada da cidade. Tinha um vento gelado e estava estranhamente bem silencioso. Ele acendeu as velas, abriu o uísque, derramou todo no chão. Ele falava algumas palavras que eu não compreendia. Colocou a galinha no centro da encruzilhada e de repente seu corpo mudou. Ele começou a ficar com uma respiração pesada. A voz não era mais dele. Aquela coisa me falava: vou desfazer o que foi feito, mas quem fez vai pagar o preço. No meio do ritual, um enjoo brutal me dominou. Meu estômago revirou e eu vomitei no chão. Mas não saiu algo normal, era um líquido preto, grosso, com um cheiro de podre. Depois, apenas escuro. Quando eu abri meus olhos, ele me ajudava a me levantar. Disse que já estava pronto, que estava feito, que não tinha mais nada feito para mim. Nos dias seguintes, eu estranhamente comecei a melhorar. Meu apetite voltou, aquele cansaço chato sumiu. E Bruna começou a faltar no trabalho. 2 faltas e ela foi demitida. Mais tarde, soube que ela tinha adoecido. Ninguém sabia o que era. Hoje, não sei explicar, mas aprendi uma coisa: há forças que não vemos e que muito menos podemos desafiar.